Hoje vamos falar sobre a luta de Jacó com Deus. Esta luta encontra-se registrada no capítulo 32 do livro de Gênesis. A história de Jacó começa no capítulo 25 de Gênesis. Ele teve um irmão gêmeo, Esaú. Jacó, ele nasce segurando no pé de seu irmão Esaú. O seu nome, Jacó, é por causa disto. Significa aquele que pega no calcanhar, no pé do outro. Aquele que é o suplantador, o usurpador, que quer impedir o outro de ir à frente, quer tomar o lugar do outro. Um trapaceiro. Bem, no capítulo 27 de Gênesis, nós vemos Jacó fazendo jus ao seu nome, enganando seu pai e seu irmão. No capítulo 28 de Gênesis, nós encontramos Jacó deixando a sua casa, deixando a casa do seu pai e da sua mãe, porque o seu irmão Esaú havia dito que mataria Jacó, tão logo o seu pai Isaque morresse. A mãe de Jacó, a mãe de Isaque, Rebeca, mandou então seu filho Jacó ir para a casa do seu irmão Labão, lá na Mesopotâmia. No capítulo 30 de Gênesis, nós encontramos Jacó enganando o seu sogro, o seu tio, Labão. E no capítulo 32, depois de 20 anos na casa de Labão, nós encontramos Jacó caminhando de volta, voltando para a terra do seu pai e da sua mãe. Esse capítulo 32 começa e termina falando dos anjos de Deus. O tema dos anjos na Bíblia é um tema muito precioso, muito importante. Aprendemos no livro de Hebreus que os anjos são ministros de Deus, estão nos servindo, servem aos homens, aos servos de Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que há anjos especiais que cuidam das crianças e que as pessoas não deveriam ser uma pedra de tropeço, fazer tropeçar um dos pequeninos, porque os seus anjos estão sempre diante de Deus, do Pai que está nos céus. Depois que o Senhor Jesus Cristo foi tentado, diz-nos o evangelista Mateus e diz-nos o evangelista Marcos que os anjos vieram e serviram a Jesus. O evangelista Mateus nos informa que no Getsêmani, o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro e para toda a sua igreja que ele poderia chamar mais de 10 legiões de anjos que viriam e que o salvariam, que o protegeriam. Mas se ele fizesse isso, Jesus diz, como as Escrituras se cumpririam. Então nós encontramos isto, esse ensino na Bíblia. Nós encontramos na história de Eliseu, quando os sírios estavam tentando invadir o reino do norte. Diz-nos o texto bíblico que Eliseu via os anjos do Senhor, os exércitos do Senhor, mas o seu secretário não conseguia vê-los. Então Eliseu pede que o Senhor abra os olhos do seu secretário, do seu ajudante, do seu auxiliar. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, nós encontramos aqui nesta história bíblica o ensino de que os anjos de Deus estavam guardando, cuidando de Jacó. Quando ele vai para o exílio, capítulo 28, ele tem um sonho. E nesse sonho ele vê os anjos de Deus numa escada que tinha base na terra, mas o topo tocava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam. E aqui, quando ele está prestes a encontrar o seu irmão Esaú, diz-nos o texto bíblico que os anjos, versículo 1 do capítulo 32, que os anjos de Deus foram ao encontro de Jacó. Então, os anjos de Deus
ali se encontrando com Jacó. Era uma mensagem para Jacó, de que o Senhor estava cuidando dele, que ele não precisava ter medo, ele não precisava se preocupar. Quando os viu, quando Jacó viu os anjos do Senhor, ele disse, este é o acampamento de Deus. Então ele disse, Mahaner Elohim, o acampamento de Deus. E diz-nos o texto bíblico que Jacó mandou alguns empregados dele irem e se encontrarem com o seu irmão Esaú. E Jacó mandou presentes para o seu irmão Esaú. E diz-nos o texto bíblico que os mensageiros de Jacó voltaram e não trouxeram nenhum recado de Esaú, nenhuma palavra de gratidão, nenhuma palavra de alegria. Os servos de Jacó apenas disseram para Jacó o seguinte, seu irmão está vindo ao seu encontro e ele tem 400 homens com ele. Diz-nos o texto bíblico que Jacó ficou com muito medo e ficou muito angustiado. E nesse momento de medo e de angústia, diz-nos o texto bíblico que Jacó orou ao Senhor. E nesta oração de Jacó nós temos lições preciosas. Primeiro, é que ele se dirige a este Deus dizendo, o Senhor é o Deus do meu pai, Abraão. O Senhor é o Deus do meu pai, Isaque. O Senhor é o meu Deus. E o Senhor fez promessas a nós. O Senhor fez uma aliança com o meu pai Abraão, com o meu pai Isaque, comigo. Por favor, não esqueça da aliança que o Senhor fez conosco. Não esqueça das promessas. Podemos falar isso para Deus, mas Deus não se esquece. Ele cumpre a parte dele, do concerto, do pacto, da aliança. O problema somos nós. O problema é Jacó. E diz-nos o texto bíblico que nesta oração de Jacó, ele diz para Deus, eu sou indigno da tua misericórdia e da tua fidelidade. Esta honestidade com Deus é muito importante. Precisamos aprender a sermos honestos com o Senhor. Ele diz para Deus, eu sou indigno da tua graça, da tua misericórdia, da tua fidelidade. E eu tenho medo do meu irmão. Eu estou angustiado. O meu irmão pode me matar. Esta sinceridade de Jacó, nós precisamos tê-la. Falar assim com Deus. Talvez você não possa falar assim com seu marido, com a sua esposa, com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, com seu patrão, com seu empregado, com seu professor, com seu amigo, com a sua amiga, com seu vizinho. Mas você pode falar assim para Deus. Você pode ser honesto com Ele, sincero com Ele. Ah, Senhor, eu não valho nada. Eu sou indigno. Eu tenho errado, eu tenho falhado. Pensamentos, sentimentos, ações, reações. Perdão, Senhor, sou indigno. A Bíblia ensina, de Gênesis a Apocalipse, que nós somos salvos pela fé na graça de Deus. Confiança na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na recede de Deus, na emet, que é a fidelidade de Deus. Não na nossa fidelidade, não nas nossas obras, mas nas obras de Deus, nas obras de Deus reveladas através de Jesus Cristo, o Filho dele, que deu a sua vida por nós. Sim, meu amigo, o Senhor vestiu Adão e Eva. Foi o Senhor que salvou Noé. Noé encontrou graça, diz-nos o texto bíblico, aos olhos do Senhor. Deus faz um pacto com Abraão, e Abraão é justificado diante de Deus pela fé em Deus, nas obras de Deus, não nas suas próprias obras, não por causa da circuncisão ou da lei, não. Então, o ensino bíblico que nós temos de Gênesis a Apocalipse é salvação pela graça, fé na graça de Deus, na fidelidade de Deus.
Então Jacó, nesta sua oração, ele fala sobre isto. Fala sobre os seus sentimentos, sobre a sua indignidade e sobre o caráter de Deus. Resed e emet. Graça, misericórdia e fidelidade de Deus. Diz-nos o texto bíblico que Jacó passou a noite sozinho com Deus. Diz-nos o versículo 24 do capítulo 32. Ficando ele só, lutava com ele um homem. Interessante que o texto usa aqui a palavra homem, o texto bíblico. Ish, literalmente, homem do hebraico. Anthropos, no texto grego da Septuaginta, o Antigo Testamento em grego. É claro que um pouco mais à frente, no versículo 28, diz que ele lutou com Deus. Então diz que ele lutou com o homem, diz que ele lutou com Deus. Fico pensando no subconsciente de Jacó. Ele lutando com seu pai Isaac. Ele querendo a bênção de Isaac. A bênção que Isaac lhe deu, mas que ele sentia que ele conseguiu roubando, enganando. Ele queria uma bênção de verdade. Uma bênção de Deus, do Senhor. Fico pensando nos pensamentos de Jacó, nos sentimentos, no subconsciente de Jacó. Jacó lutando com seu irmão Esaú, de quem ele roubou a bênção. Ele não queria uma bênção assim. Uma bênção legítima que ele queria, de verdade. Então ele luta com Jacó, ele luta com seu passado. Ah, meu querido amigo, minha querida amiga, com quem você tem lutado? Com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com a sua tia, com seu irmão, com a sua irmã. Com quem você tem lutado? Diz-nos o texto bíblico que ele passou a noite inteira, horas, lutando. Quanto tempo você está lutando com essas coisas que habitam a sua mente, a sua memória, as suas lembranças, o seu subconsciente? Um dia, uma semana, um mês já, um ano, quanto tempo? Jacó ficou lutando. E diz-nos o texto bíblico que ele lutava com este homem, mas ele lutava também com Deus. E ele foi lutando com Deus, querendo uma bênção. Ele estava cansado de enganar, de trapacear, de ser malandro, de ser usurpador, suplantador, de passar a perna nos outros. Então ele vai lutando e chega um momento que o anjo do Senhor diz para ele: olha, qual é o seu nome? É claro que o anjo do Senhor sabia o nome dele, sabia a identidade dele. Mas o anjo do Senhor queria saber se Jacó sabia quem ele era de fato. Precisamos nos reconhecer no espelho, olhar para nós mesmos. Você sabe quem você é? Você é usurpador, você é enganador, você é malandro. Você é um trapaceiro. Não podemos ser honestos para Deus se não somos honestos para nós mesmos. Talvez você não consiga ser honesto com os outros, mas você precisa ser honesto com você. E você precisa ser honesto com Deus. Senhor, eu sou mentiroso, eu sou soberbo, eu sou orgulhoso, eu sou prepotente, eu confio em mim, não em ti. Quero depender de mim, não de ti. Esta honestidade, essa consciência de si mesmo é muito importante para a nossa cura. Ah, Senhor, eu sou agressivo, eu sou violento. Cura-me, Senhor. Transforma-me, abençoa-me. E diz-nos o texto bíblico que o anjo do Senhor diz: olha, você não vai se chamar mais Jacó. Você não vai ser mais um usurpador, um malandro, um traiçoeiro, um enganador, um usurpador. Não. Você agora vai ser Israel, um príncipe de Deus, uma princesa de Deus, um filho de Deus, filha do Senhor, a menina dos olhos do Senhor.
você vai ser aquele que luta com Deus com perseverança, com tenacidade, com determinação. Você não sai da luta, você continua lutando, não importa quanto tempo, até que você é abençoado. E diz-nos o texto bíblico que Deus tocou em Jacó. E a minha oração é que Ele possa tocar em você também e mudar a sua vida. Israel significa Sará, que significa perseverar, persistir, e El, Deus. Numa tradução livre seria Israel, aquele que luta com Deus com perseverança, com tenacidade, até o fim. E sai vitorioso. Essa luta de Jacó com Deus nos lembra a luta de Paulo. Diz-nos o texto bíblico lá de Coríntios, que ele lutou com Deus, que ele disse que orou 3 vezes pedindo ao Senhor que o libertasse daquele mensageiro de Satanás, que o esbofeteava. E Deus o abençoou e disse, eu vou deixar esse mensageiro aí, porque a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. O mensageiro de Satanás não era bênção. A fraqueza de Paulo não era bênção, mas era o canal da bênção. Jacó foi tocado por Deus e ficou mais frágil, ficou manco, ficou andando com dificuldade. Essa dificuldade do andar, essa fraqueza de Jacó não era bênção, mas o canal da bênção. Muitas vezes, quando nós aceitamos as nossas limitações e nós entregamos essas limitações nas mãos de Deus, Deus opera em nós com graça, com misericórdia, com poder, porque o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Jacó precisava aprender a depender de Deus e não de si mesmo, e não da sua malandragem, não do seu mau caratismo, não. E diz-nos o texto bíblico que, no capítulo 33 de Gênesis, que quando Esaú, o irmão de Jacó, o viu mancando e frágil, diz-nos o texto bíblico que Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou o seu irmão e beijou o seu irmão. E houve então a reconciliação. Deus pode operar milagres na sua vida, na sua família, em seus relacionamentos. Mas você precisa deixar que Deus toque em você. Opere a transformação do seu caráter, da sua vida. Faça isso. Continue lutando com Deus, pedindo a bênção do Senhor. Deixe que Ele toque o seu coração, sua mente, sua vida. Confie na providência dEle, no amor dEle, na recede, na fidelidade dEle, na emet. Porque assim, confiado no Senhor, na graça dEle, no poder dEle, você será feliz. E fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.